Boa noite. O agravamento da crise econômica, repressão, falta de alimentos e o aumento da violência na Venezuela tem feito com que um número cada vez maior de pessoas deixem o país. O Panamá, o Equador e o Chile têm sido os principais destinos, mas o Brasil também está entre os países procurados pelos venezuelanos. O número de pedidos de refugiados deste ano é mais do que o dobro do registrado no ano passado, segundo dados do Ministério da Justiça. Mais de 400 indígenas e 600 cidadãos venezuelanos estão na capital do Amazonas. Os indígenas estão acampados em área pública, submetidos à situação de risco pessoal e social. Em especial crianças, adolescentes e idosos, de acordo com a Prefeitura de Manaus. E para debater sobre o assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio o secretário municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos, Elias Emanuel. E também o diretor executivo da Associação Panamazônia, Belisário Arce, que também é mestre em relações internacionais. Senhores, boa noite, sejam bem-vindos, obrigado. Boa noite, Cristóvão. Para começar, esses números estão mais ou menos dentro do que os senhores conhecem, que eu falei? Bem, desculpa, Belisário, nós temos um número atualizado aqui, pelo menos de indígenas venezuelanos, o Araó. Há poucos instantes eu conversei com uma representante do governo do Amazonas e ela sinalizou que nós temos hoje 385 indígenas aqui em Manaus. Fora os outros cidadãos que estão espalhados aqui pela Amazônia. Só em Pacaraima e em Roraima são, pelo que se tem registro, 30 mil, é isso, Belisário? Olha, esses números são flutuantes. O que acontece? Pelos registros oficiais da Polícia Federal, seria em torno de 12 mil. Mas tem aqueles... A fronteira do Brasil com a Venezuela é muito grande, são 2.200 mil quilômetros quadrados. Então, é uma fronteira muito extensa, né? Então, é muito difícil controlar essa fronteira. O único controle que tem da Polícia Federal é justamente um posto lá na fronteira entre as duas cidades, Santa Helena do Guairém e Pacaraima. Então, o controle que há é apenas desses que passam ali e podem ser identificados. Mas deve haver um número que se desconhece de pessoas que passam em outros pontos da fronteira, porque a fronteira é uma fronteira seca. Sem registro, sem registro. Então, com certeza, há aqueles que entram no Brasil e imediatamente procuram as autoridades para pedir o refúgio, né? E tem aqueles que não se comunicam com as autoridades. Então, na verdade, não se sabe o número exato. Agora, tem algumas pessoas ligadas a algumas entidades em Roraima que estimam que, seguindo o fluxo atual e levando em consideração que a crise continue, pode, dentro de 12 meses, nós recebemos até 300 mil imigrantes. Agora, oficiais, eu acho que é isso, é em torno de 12 mil que já pediram o refúgio. Esses 300 mil é a projeção para 12 meses, é isso? Para 12 meses, mantido o fluxo atual. É uma situação caótica, hein, secretário? O senhor está com problema com 380? Já pensou se chegar aqui essa invasão? Veja, nós temos um número atualizado de 385 indígenas. Hoje a Arquidiocese aqui em Manaus fez uma entrevista, Cristóvão, e afirmou, Belisário, que estão chegando em Manaus mais de 250 indígenas Uaraó. Eles são novos, então nós chegaríamos a um número de 600 indígenas Uaraó. O que é, para nós, um número bastante expressivo. Primeiro porque é uma realidade nova, tanto para o governo federal, quanto para o governo estadual, quanto para a Prefeitura de Manaus. É um dado novo. Eles começaram a chegar aqui no início de dezembro. Nós começamos com um grupo de 36 pessoas. Hoje você tem mais de 10 vezes mais aquilo que nós começamos lá em dezembro. Isso levou o prefeito a decretar um estado de emergência, né? Pois é, o decreto de emergência social que o prefeito Arthur Neto declarou, ele vem em atendimento a uma exigência do próprio governo federal. Porque nós compreendemos o seguinte, Cristóvão,
Esse é um problema entre governos nacionais. É um problema entre o governo do Brasil e o governo da Venezuela. Tem a ver com o Pacto Internacional, é isso? Como, desculpa? Tem a ver com o Pacto Internacional do Brasil? Problema, não, eu acho que o problema é um problema regional, é um problema que afeta todo o subcontinente sul-americano, afeta a América Latina, e essa questão da Venezuela, do meu ponto de vista, tem que ser tratado, e tem que ser combatido, tem que ser tentar uma solução de âmbito regional continental, com o envolvimento de todos os países. O Brasil, na verdade, como você acabou de dizer, não é o país prioritário para até pela língua, né? Eles preferem países que falam a língua deles. Porque você pode dividir pela questão socioeconômica em dois grupos. Quem tem acesso à passagem aérea e quem viaja por estrada. Para quem viaja quem tem acesso pode viajar de avião na Venezuela, os destinos preferenciais Estados Unidos e Chile, Panamá e a Espanha. São os tradicionais e nesse momento de crise continuam sendo os dois Mas isso é para a elite, né? Para quem tem o recurso né? Agora, e aqui nós estamos pegando aqui no Brasil justamente o imigrante que tem o perfil sócio mais precário, exatamente, o perfil socioeconômico mais precário, que não tem outra alternativa, então ele vem aqui para o Brasil. Agora, em relação aos indígenas, tem que se notar uma coisa, que eles sempre, tudo bem, ampliou o número agora, mas eles sempre transitaram entre as fronteiras. Né? Talvez não viessem aqui para Manaus, mas para Roraima estavam sempre transitando, entrando e saindo. E também o fluxo de imigrantes não indígenas da Venezuela para Roraima e aqui para o Amazonas também sempre houve. O que não era nessa dimensão que é, mas sempre houve. E sempre foi flutuante. Muito transitório. Só que agora eles estão atrás de comida, moradia e como sobreviver. O senhor estava dizendo que o governo reconhece, a prefeitura reconhece que é um problema de governo, de Estado, mas o senhor vai responder só no próximo bloco, tá bom? Muito Eu quero saber o que a prefeitura está disposta, o que pode gastar nessa época de crise e o que pede também do governo do Estado e federal. Tá bom? O Amazônia em Debate volta já já.